Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um react ao programa Jogo Aberto com todas as informações, é claro, da derrota do Corinthians para cima do Fluminense. E nós vamos ver no vídeo de hoje os melhores momentos dentro de campo, os lances polêmicos e, claro, as declarações de Ramon e Emiliano Dias sobre o que aconteceu para um jogo tão difícil como esse. E é claro, todos os comentários com os nossos amigos do Jogo Aberto e a Renata Fã. Então, para não perder nada, já se inscreve no canal, deixe o seu like e vamos ao vídeo. Era o Fluminense 2, Renato Gaúcho tá no modo evolução total no Flu e no Corinthians. Ramon Dias está a perigo. Oi, Renata. Beijo. Sem medo de ser feliz, o Flu primeiro. O lateral René tentou o cano e ele não alcançou. Depois tivemos que esperar cerca de 20 minutos. Breno Bidon para Memphis. Ela tinha endereço, mas o Fluminense tem Fábio. Ranielli achou o Ângelo Romero, que bateu para a defesa de Fábio. Depois do intervalo, os lances capitais. Mateuzinho acertou o Canobi, terceiro amarelo, suspenso contra o Sport. E esse não foi o prejuízo maior. Depois da cobrança, a bola vai para Cano, do lado direito. O cruzamento, Félix Torres afasta e na sobra, golaço do lateral René. Ninguém marca, sobra de bola, a bola sobrou pro René. Ele vem pra bola e encheu o pé. Isso afetou psicologicamente a equipe. Não estávamos fazendo uma grande partida, mas estávamos, de certa forma, controlando o jogo. Nesse lance, José Martínez acertou o Serna. O VAR alertou o árbitro. José Martínez tomou o terceiro amarelo também, pênalti confirmado. Arias foi para a cobrança. Donelli acertou o canto, mas a bola teve endereço. 2-0 para o Fluminense em Itaquera. Quinta vitória consecutiva do Fluminense, quarta sob o comando do técnico Renato Gaúcho, que segue com 100% de aproveitamento. Fase complicada do Corinthians. Tinha perdido o clássico para o Palmeiras em Barueri, agora, diante de 41.300 torcedores em Itaquera, a derrota para o tricolor carioca. As explicações dos dois lados. O Renato é um cara bem tranquilo, deixou a gente bem solto, bem à vontade, tem alegria para jogar. É um cara que sempre incentiva a jogar, incentiva a propor o jogo, incentiva a ter coragem. Desde o início, quando cheguei, eu falei que independente do adversário, independente do local do jogo, o Fluminense é grande, tem uma grande torcida, tem que jogar sempre para vencer, respeitando os adversários, mas buscando sempre a vitória. How many times I shoot on the goal? Today I shoot maybe one time. Quantas vezes eu chutei no gol hoje? Talvez uma vez. Na maioria dos jogos eu não chuto nenhuma. É frustrante porque eu sei chutar bem. Temos muita lição de casa para fazer porque perdemos 2 jogos. Once again, I think we have a lot of homework to do. We lost 2 games after 6 months. I feel that Depois de 6 meses, sinto que estamos vendo resultados e não o crescimento como equipe, para controlar melhor a partida. Controlling game. As palavras de Memphis, somadas ao descontentamento vindo da arquibancada, podem provocar mudanças imediatas. Uma reunião ainda hoje vai definir o futuro de Ramon Dias como técnico do time alvinegro. São 2 derrotas seguidas, apenas uma vitória nas últimas 7 partidas da temporada. O barulho está grande por esses lados. O barulho tá grande mesmo, tanto que o telefone do Ronaldo não para aqui, é uma coisa de louco. Como você está sendo solicitado e procurado? Ronaldão, de verdade, pode ser o fim de linha? É boato, é desejo da torcida ou tem algum fundo de verdade? Pelo amasso que foi ontem também, né? E a forma que o time entrou em campo, as mudanças feitas pelo treinador. Ontem o Renato deu uma aula, porque ele pegou os 3 atacantes dele para marcar o primeiro tempo. O Cano, o Canobi, eles ficaram na linha do meio de campo fazendo a primeira marcação. Isso, a gente sabe que o atacante não gosta de ficar marcando, nenhum atacante gosta de ficar marcando. Agora os 3 fazendo a linha ali, e no segundo tempo ele soltou o time. Começou o segundo tempo, ele falou, agora vocês ficam à vontade. Dá para fazer um barulho. E ele fez barulho. Quer dizer, o Renato fez uma leitura ontem para cima do Ramon Dias, que surpreendeu até a torcida. E no finalzinho teve um lance também, onde o Yuri acaba isolando uma bola e pela primeira vez eu vi a torcida saindo ainda mais a torcida do lado esquerdo ali, saindo antes de terminar o jogo. Porque
O Corinthians foi refém ontem do Fluminense, um time que marcou muito e que fez 2 gols estudado. O time do Fluminense encobriu o time do Corinthians porque teve um treinador atento e com um esquema tático que surpreendeu o Ramon Dias. E a torcida não ia jogar ontem? A torcida jogou, era para ter sido mais. Era pelo fato de do Fluminense se soltou no segundo tempo. O que aconteceu foi isso, que só a torcida jogou. Os mesmos falharam na jogada, aquele negócio todo, aquele pombo. Você pode ver que quando essa bola sai da área, todos os zagueiros, todo mundo dentro da área, põe a mão pra trás, parece pombo dentro da praça. Eles ficam rodando. Então a torcida não entra em campo, então. E aí eles querem culpar o Matheus Dovanelli ali pra... Não, mas dá uma olhada, o que acontece? A bola sai... Mas sempre, o golaço do René de perna direita, não é sempre que ele vai conseguir fazer algo mas parecido. Não é a primeira vez que esses arrebates estão sendo fora da área e tá todo mundo dentro da área, parecendo um pombo, com a mão pra trás, virando e tirando a visão do goleiro. E eles não agridem o adversário, eles não encostam no adversário, a defesa, e ainda atrapalham a visão do goleiro, porque quando essa bola passa por eles, eles viram também, com a mão pra trás. Mas ali não é defesa, é o meio de campo, né? O meio de campo que tá espaçado ali, né, Ronaldo? Olha o gol quem tem que fazer a sobra, que é combinado, né? Na hora que você faz a eleição lá, né? Você combinou. Quem que vai ficar na sobra? Os 2 da sobra, quem é? Será que o Ramon Dias vai cair antes que o Subeldia, hein, Cicinho? Não vai... Olha, ele tá balançando, já faz tempo, né? Também não é unanimidade. Na verdade, assim, o torcedor... Acabou de ganhar um título. Mas ganhou... Daquele porque jeito. O Palmeiras não quis ganhar, digamos assim. Se o Palmeiras tivesse jogado mesmo, não daria pra ganhar. Você tá cutucando A questão é o seguinte, o torcedor corintiano se acostumou com pouca coisa, se acostumou com mais ou menos do Memphis, se acostumou somente depender do Yuri Alberto, se acostumou com alguns gols do Romero, é pouco pro Corinthians. Então, o Corinthians precisa começar a cobrar mais exatamente o Memphis, precisa cobrar mais esse padrão de jogo do treinador, que não tem padrão de jogo. O Corinthians, quando joga em casa, é um desespero. Ele vai aos trancos e barrancos por causa da torcida. E ontem encontrou um time melhor posicionado, como foi o Fluminense, e não conseguiu fazer um jogo na qual a torcida incentivando o Corinthians nos últimos minutos conseguia fazer gol. Então, e Ronaldo, quando tira o Carrídio também, que é um jogador que faz a diferença, quando ele faz algumas alterações, a torcida fica louca, não gosta. Porque ele tira o melhor em campo, parece que ele escolhe o melhor em campo e tira. É impressionante, ele fez isso com o Martínez, ele fez isso com o próprio Carrídio, ele fez isso em alguns lances também com o próprio Coronado, que também não sei onde ele tá mais, o Coronado. Fogo amigo. Tá abrindo mala até hoje, porque vai trazer mala lá longe. Ele tá abrindo as malas ainda. Então ele parece que ele escolhe, o Ramon ele escolhe o melhor em campo. Agora, deixa eu falar do Fábio rapidinho. Eu vi o aquecimento, que eu cheguei mais cedo para ver o aquecimento do Fábio para acompanhar. Ele tem vai fazer 43 anos, né? E parece um garoto ainda, fazendo aquecimento. Parabéns, o Fábio fez defesas ontem legais até, um cara bem posicionado. Agora, 43 anos, com essa alegria, parabéns, Fábio. Parabéns que você está honrando a goleirada aí, parabéns. Eu acho que foi um jogo estranho. Estranho. E o Renato Gaúcho tá engatando uma vitória atrás da outra. Tá demais, hein? É isso aí, galera. Essas foram as informações aqui no canal. Como vocês viram, né? A situação do Ramon Dias não é boa e, sinceramente, para muitos da torcida e da mídia, é um alívio muito grande saber que o Ramon Dias pode estar saindo. Apesar de ter ganhado o título, mas tem feito escolhas muito estranhas, como foi até brincado, né, no programa. Foi um jogo estranho. Estranho estão sendo as escolhas do Ramon Dias. Como o Ronaldo Giovanelli acabou falando, né? Ele parece que escolhe os melhores para tirar de campo. E se ele iria colocar o Thales Magno, que fez sim um bom jogo ontem, né? Apesar de não ter aparecido tanto, mas as aparições dele foram boas, por que não tirou o Ranieri? Que nós vimos que após a saída do Carrídio, o Ranieri ele teve 2 ou 3 oportunidades e falhou nelas. Então, talvez se tivesse tirado o Ranieri para colocar o Thales Magno, o jogo poderia ter sido bem diferente sim. Porque o Thales Magno ajuda muito no ataque de Memphis, Depay e Yuri Alberto. E é claro, né, que não tem como voltar atrás, mas são decisões que nos mostram que talvez o Ramon Dias não esteja aí, tão preparado assim para levar um time tão grande como o Corinthians. Aí você me diz, mas ele ganhou o estadual. Sim, mas se nós formos pensar só no estadual, então vamos esperar para o ano que vem, para ganhar mais um estadual. Estamos falando de time grande, de jogo grande,
E ele já demonstrou que não tem conseguido acertar a escalação e as mexidas contra pré-Libertadores, Sul-Americana. O Corinthians parece que já desistiu da Sul-Americana, como tinha desistido da pré-Libertadores, né? Nós vimos aí que o Corinthians jogava muito bem no Paulistão, mas na Libertadores não jogava tão bem assim. Enquanto outros times brasileiros conseguiram se adaptar muito bem a jogos do Brasileirão, do Estadual e da Libertadores, inclusive a times brasileiros que estão na Libertadores. E isso mostra, sim, que se o técnico, né, se o professor aí tiver um pouco mais de cabeça para trabalhar o time, consegue acertar sim nas escolhas e fazer o time andar em campeonatos brasileiros e também em campeonatos estaduais e, é claro, internacionais. E é claro que eu gostaria de saber a sua opinião. Para você, o que você acha dessa notícia de que o Ramon Dias pode estar deixando o Timão? É uma notícia boa para você? Você acredita que o Corinthians pode pensar em um novo técnico? Tem novos técnicos aí que estão à disposição e eu gostaria de saber a sua opinião. Quem você acha que seria o melhor técnico no lugar de Ramon Dias? Deixe nos comentários a sua opinião. Deixe também a sua opinião de como foi o jogo, qual era a sua expectativa para o jogo de ontem à noite. Timão jogando dentro de casa, mais uma vez lotando Itaquera, né? Já são aí mais de 32 jogos dentro de casa que a torcida lota o Itaquera com mais de 40 mil torcedores, né? Para ver o Timão e acabar saindo desse jeito. Qual é a sua opinião? Deixe nos comentários. E o meu muito obrigado a você que se inscreveu no canal, deixou o seu like e eu te espero no próximo vídeo. Valeu, fui!